Muito boa tarde. Tá começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil. Você, minha companhia por essa próxima hora. Já vou deixar o nosso número aqui para você interagir com a gente, mandar sua mensagem. Manda mesmo que eu tô aqui esperando. Combinado? 419-8793-6281 é um número pra gente bater um papo hoje aqui nesta sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Pra gente começar, claro que não podemos deixar de lembrar que novembro é azul, meus amigos. Chegamos em novembro e com ele a importante campanha do Novembro Azul para a saúde dos homens. Hoje vamos tirar as dúvidas de vocês sobre saúde masculina, diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata, meus amigos. Manda mensagem pra gente. Você que é mulher, que tem aí o seu marido, seu filho, seu pai, seu avô, não interessa. O homem da casa. Tá difícil levar no médico? Conta pra gente como é que tá essa luta aí. Manda mensagem no nosso WhatsApp, combinado? E além disso, hoje eu vou levar você para viajar, sabe para onde? Para o Rio de Janeiro. A gente vai conhecer um projeto super especial que transforma plástico reciclado em armações de óculos para crianças carentes de comunidades. Uma ideia muito legal e que a gente vai espalhar pelo Brasil hoje, de repente até para você poder levar para a sua região, para o seu município, quem sabe? E escovar os dentes, meus queridos, é o seguinte. Criança, quando você deixa uma criança sozinha escovando os dentes, você tem absoluta certeza de que essa criança, ela está conseguindo fazer essa escovação direitinho? E aí? Você foi deixando, essa criança virou adolescente, esse adolescente virou um adulto e agora está cheio de problema dentário? Vou te contar uma coisa. A cárie, ela não é um problema só de escovação, tem muito mais coisas implícitas nesse problemão, nessa doença. Eu recebo aqui daqui a pouco uma dentista que vai dar algumas dicas. Como é possível a gente melhorar os nossos perfis durante o dia? Aquela maneira de você se alimentar, de você fazer a sua higienização. Será que é possível crianças usarem enxaguante bucal, por exemplo? Tudo isso a gente vai tirar dúvida daqui a pouco. Combinado? E pra gente começar muito bem, obrigada, eu vou levar você pra gente passear um pouco. Pensa comigo numa situação que pode ocorrer no teu dia a dia, durante o almoço, por exemplo. Na hora de comer uma marmita, um sanduíche, enfim, um lanche até mais simples, até uma fruta. A pessoa tá ali, fazendo a sua refeição e de repente respira um pouco mais forte, engasga com esse alimento. Começa a sentir um desconforto, uma falta de ar, não consegue respirar direito. Isso pode acontecer, gente, com qualquer pessoa, inclusive com os bebês durante a amamentação, com as crianças, com os adultos, com os idosos. Você sabe o que fazer? Você sabe como ajudar essa pessoa até chegar ao socorro? Não sabe? Então fique atento que a gente vai te mostrar agora que ocorreram mudanças nas diretrizes do engasgo para crianças e adultos. Aquelas manobras que a gente já mostrou aqui diversas vezes dos primeiros socorros, para quem está sofrendo, por exemplo, uma asfixia por obstrução, por exemplo, né, como a comida. E uma ação rápida pode salvar a vida de muita gente. O nosso repórter, o Sérgio, ele resolveu trazer essa reportagem que mostra exatamente o passo a passo com as orientações. Vamos ver? Olá, eu estou no Quartel de Bombeiros de Curitiba para falar sobre uma atualização de protocolo em atendimento cardiovascular em emergência. Quem vai falar para a gente sobre essas atualizações é a capitã Luiziana. Capitã, o que mudou primeiramente? Olha, a gente teve algumas mudanças no protocolo com o objetivo de ele ser mais objetivo. Então, uma associação americana que nós respeitamos e utilizamos os protocolos deles para fazer esses atendimentos, fez essa alteração. E nós, então, agora estamos atualizando. Então, o principal é a inclusão de algumas batidas nas costas da pessoa que está com obstrução de vias aéreas. No bebê a gente já fazia, mas nas crianças e nos adultos a gente já começava com alguns movimentos na região abdominal. Agora começa com alguns tapas na região das costas. E eu vou mostrar para vocês como que é essa mudança que está tendo agora. Vamos lá, então começando com a nossa bebezinha aqui. Caso ela acabe se engasgando, o que os pais ou responsáveis precisam fazer de imediato? Em qualquer situação dos engasgos que nós vemos de bebês ou também de crianças ou adultos, primeira coisa, liga para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou para o SAMU no 192 e então começa a fazer o atendimento.
passa as informações para que eles já desloquem a viatura para atendimento, caso não consiga fazer essa desobstrução. Por isso que a gente faz essa orientação. Daí a primeira coisa, a gente pega de preferência uma cadeira, porque a cadeira vai facilitar o movimento aqui. Então vai colocar a criança na região aqui do antebraço, colocar as duas pernas da criança aqui no antebraço, segurando nessa região da mandíbula, porque para não fechando o rosto da criança e segurando para que ela não tenha muitos movimentos bruscos da cabeça. Capitã, assim mesmo, de cabeça para baixo, a criança olhando para o chão? A criança olhando para o chão, porque isso vai ter a gravidade auxiliando essa saída do objeto e também vai facilitar aqui o posicionamento. Então, perna reta, na região entre as escápulas, essa parte da mão aqui, ó, região hipotenar, a gente chama como se fosse um calcanhar da mão, essa região, fazendo algumas batidas vigorosas, não são batidas levinhas, um pouquinho mais fortes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 batidas. Vai segurar na nuca, esticar a outra perna, colocar as pernas da criança aqui e em vez da gente fazer as compressões que a gente fazia com os 2 dedinhos, agora a gente usa a mesma região hipotenar da mão aqui para fazer compressão também entre os mamilos, mas vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu vias aéreas, criança não chorou, criança chorou, desobstruiu. Ou não está vendo o objeto aqui, vai virar e vai voltar a fazer essas 5 batidas. 1, 2, 3, 4, 5 e continuar essas compressões 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, nesse primeiro ciclo de 5, 5, a criança desobstrui vias aéreas. O importante é ficar calmo, porque isso é uma técnica efetiva. Mas, enquanto isso, o Corpo de Bombeiros já vai estar deslocando para fazer algum atendimento necessário, caso isso não seja efetivo. Vai repetindo essa sequência até desobstruir. Perfeito, capitã. E em adulto? Em adulto e em criança, então tem uma diferença. A criança ela é mais baixinha. Então, o adulto, é importante que ele se ajoelhe e fique atrás da criança. Porque se ela cair, também ele vai ter esse apoio. Então, eu vou mostrar em adulto, mas é exatamente igual em criança. Então, em criança, vai ficar agachado aqui, fazendo as ações. Vou demonstrar em você, posso demonstrar? Vamos lá. Então, a gente para o vai pessoal fazer... de casa acompanhar. Vamos lá, numa situação de... É aquele velho exemplo. Num almoço de domingo, alguém se engasgou. Comeu uma carne maior, acabou rindo ali, acabou engasgando. Isso aqui serve para obstrução de líquidos e também de sólidos, tá? Então, essa é a mesma técnica. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu vou inclinar o corpo da pessoa. Sim? Assim. E vou fazer, na mesma região entre as escápulas, 5 batidas fortes nas costas. 5 batidas. E estimula a tosse. Se ele conseguir tossir, estimula a tosse. Caso não desobstrua, vai apoiar, sempre colocando uma perna entre as pernas da vítima, porque se ele cair, a gente tem um apoio, né? Então a gente consegue segurar. Como que é o apoio aqui? Então, ó, se ele cair, a gente consegue segurar e fazer a descida dele, porque ele pode ficar inconsciente por falta de ar, né? Então, a gente vai fazer um pouco acima do umbigo, vai colocar essa região do dedão, ok? Vai colocar aqui no abdômen e com a outra mão vai fazer o movimento para dentro e para cima, como um J. Fale para mim, por favor. São 5 compressões. Você percebe que, olha o que acontece, ó. Aumenta, estimula a saída de ar, porque faz uma compressão aqui no diafragma. E isso vai auxiliar na saída desse objeto que está obstruindo. Essa atualização faz com que a gente tenha uma melhor efetividade nesse protocolo de atendimento. Eles fizeram estudos e viram que incluir essas batidas nas costas e fazer essa mudança para os bebezinhos ali tem uma efetividade muito maior na desobstrução e assim a criança volta a respirar, tendo menos sequelas, né? As pessoas têm o reestabelecimento dos sinais vitais da pessoa. Capitão, muito obrigado pela sua participação. O pessoal que nos acompanhou, olha, ficou bem didático para você ter pego aí esses primeiros socorros e poder fazer em caso precise. Valeu, Sérgio. Obrigada, capitã, também, que nos ajudou aí com essas orientações que são super importantes. Mas também é super importante você lembrar que novembro é o quê? Azul, meus queridos. A campanha de conscientização sobre a saúde do homem de maneira geral, mas
principalmente pontuando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, está aí. Está na mídia, a gente vem falando desse assunto, esse é um mês dedicado a esse assunto também, entre outras questões de saúde masculina, tá? Então, você que está me assistindo, manda mensagem aqui pra gente, me conta, você já fez os seus exames esse ano? Não fez ainda? Você mulher, que tem que ficar insistindo pro marido, pro filho, pro pai, tem que carregar pela mão e levar até o médico, conta aqui pra gente tua experiência que a gente vai colocar aqui no telão, combinado? Eu vou conversar agora com o Dr. Leonardo Welter, que é urologista do hospital, aliás, dos hospitais São Marcelino Champagnat e Hospital Universitário Cajuru, aqui de Curitiba, para estar dando essas dicas pra gente. Dr. Leonardo, bem-vindo. Obrigada por ter aceito nosso convite novamente. Né? Para a gente começar essa conversa, o que é mais difícil quando se trata de saúde masculina? Não é difícil o tratamento, é difícil levar esse homem para o hospital, é isso? Para dentro do consultório? Como você mesmo falou, existe até um estudo da Sociedade Urológica de que mais do que a metade das consultas são marcadas pelas esposas ou por filhos, né? Então o homem não tem esse hábito do autocuidado, né? Que as mulheres têm desde a adolescência. E um dos motivos da campanha, como você mesmo falou, é fazer um cuidado da saúde global, não só do câncer de próstata, esse é o principal chamariz, né? Pela importância que tem, mas a gente quer trazer esse homem para o consultório médico, né? É isso aí, vamos levá-los até lá, né? Importante isso. Algo importante para a gente saber. Todas as mensagens que estão chegando, a gente vai poder colocar aqui no nosso telão, como a gente já tem inclusive uma agora. Vamos para a nossa primeira participação. A Dora Belo, de Paulista. É Pernambuco, meninas? Me avisem aí. É isso mesmo? Paulista, Pernambuco. Bem-vinda, Dora, querida. Obrigada pela mensagem, viu? Vamos lá. Nós, mulheres, também temos que incentivar os homens a fazerem sempre os exames de rotina. O câncer tem cura se descoberto bem no início. Muito bom, Dora. Obrigada, viu? Um beijo para você. Valeu pela mensagem, valeu pela lembrança de sempre. É sempre importante a gente lembrar isso. Assim como o câncer de mama é um dos que mais mata mulheres no mundo, aqui no Brasil é um dos campeões, inclusive, o câncer de próstata também, né, doutor? Em torno de 44 mortes por dia por câncer de próstata acontece no Brasil, né? É em torno de uma Só a cada... no Brasil? Só no Brasil. Isso a cada 40 minutos, mais ou menos, tem um homem falecendo disso. E é uma doença, qual que é a grande importância disso? É uma doença que, principalmente, ela é silenciosa, tá? Então, a gente vê muitas campanhas, às vezes, falar para o homem que tem sintomas e tal, e o homem fala assim, bom, não sinto nada, não vou, não preciso participar. Pelo contrário, né? Eu opero toda semana pacientes com câncer de próstata e nenhum deles sentia absolutamente nenhum sintoma. Isso é importante. O principal sintoma do câncer de próstata é não sentir nada, tá? Então, a gente não tem que esperar sentir algo. Quando o homem sente alguma coisa relacionada ao câncer de próstata, é algo que já não tem mais muito tratamento. E se descoberto no início, a gente tem uma chance de cura de mais de 90%, né, em alguns casos. Então, a grande importância é o homem se conscientizar. Ela é uma doença silenciosa, tá? E além disso, no Novembro Azul, a gente aborda outras questões. Quantas questões a gente não tem o homem, essa geração, que eu vejo mudança, né? Os homens mais novos estão começando a se conscientizar. Mas essa geração mais antiga é uma geração que sofre calada, né? A síndrome do super-herói, que tem que aguentar tudo quieto e tudo mais. A gente vê muitos homens entregues ao alcoolismo, tabagismo, né? Não só o câncer de próstata. Então, na consulta urológica é abordado todos os temas. E talvez o grande tabu é quando a gente fala do exame do toque retal, né? E isso é algo que é muito preciso que seja pontuado. O exame do toque, muitos homens deixam de ir ao urologista com medo desse exame. Só que esse exame, ele é opcional. O homem pode falar assim, doutor, eu prefiro não fazer o exame. Eu prefiro que o homem venha ao consultório urológico e se negue a fazer o exame do toque, do que ele deixar de ir, né? Por quê? Porque eu consigo detectar um câncer, às vezes, com um exame de PSA, com uma biópsia de próstata, uma ressonância de próstata. Então, o toque não pode ser um impedimento, né? Mesmo porque se o homem não se sentir confortável, ele pode negar a fazer o toque. Claro, é um exame importante, é um exame que, na verdade, ele acelera muito todo o diagnóstico. É rápido, a gente faz o exame do toque e já vai ter uma boa ideia. Quando o homem se nega, a gente vai ter que pedir alguns outros exames. Sim. Mas eu repito, eu prefiro que o homem venha e negue o exame da próstata do que ele deixar de ir ao urologista por conta disso.
Certo. Mais uma participação, Lucélia Alencar, bem-vinda, querida. Ela que é de Juazeiro do Norte, Ceará. Meu marido tem 49 anos, o pai dele faleceu com problemas na próstata e ele não vai para o médico. Chamo para fazer o exame e ele não vai. É perigoso por causa do histórico familiar? É uma pergunta que ela está fazendo para você, doutor. Uma excelente pergunta, porque o histórico familiar dentro do câncer de próstata, tanto mulheres que têm câncer de mama podem ter um gene que transmite aos homens. Então, os homens que têm familiares com câncer de mama também pode ter esse gene que induz ao câncer de próstata, e o próprio câncer de próstata dentro da família aumenta em até 3 vezes a chance de um homem normal ter um câncer de próstata, aumenta-se 3 vezes essa chance. No caso dela, né, um homem de 49 anos é uma boa deixa para a gente indicar. Homens que têm histórico familiar devem procurar começar a fazer pelo menos o exame do PSA aos 40 anos. E homens que não têm esse histórico a partir dos 50 anos, tá? Então, essa histórico familiar, ele pode antecipar ou ter um câncer que tem uma origem genética que faz com que desenvolva mais cedo. No geral, câncer com histórico genético, ele se desenvolve mais cedo do que os cânceres esporádicos, que vão ser depois dos 65 anos. Certo, então só para a gente entender, se mulheres que estão nos assistindo, que têm algum histórico de câncer de mama, elas podem passar esse gene para um filho homem e esse filho homem pode desenvolver o câncer de próstata? Pode, Olha. Exatamente. São basicamente ali alguns genes, né, que tanto na mulher podem provocar o câncer de mama. Inclusive agora de manhã eu estava atendendo uma paciente, um homem com câncer de próstata e a filha dele com câncer de mama. São Nossa. pacientes de Londrina que vieram me ver. E eles fizeram o teste genético, os dois têm mutação nesse gene. Meu então, Deus. nada mais do que a prática mostrando isso daí. Olha Então, só. tem uma importância a mais, né? Todo histórico de câncer na família a gente tem que valorizar, tá? E o câncer de próstata e de mama, nesse caso em específico, principalmente, tá? Nossa, isso é super importante, uma revelação aqui, né? Porque você já imaginou isso, né? Vocês de casa já imaginaram isso, de repente, que, não, só mulher teve câncer de mama na família, os homens estão tranquilos, livres. Não, é vice-versa, né? Quer dizer, se um pai teve câncer de próstata e tem uma filha, a filha também pode ter câncer de mama e assim por diante. Isso é bem sério. Né? Existem estudos genéticos que o paciente pode fazer, então hoje em dia a gente está indo cada vez mais para o lado genético da coisa, né? E a lembrança é, tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, né? O câncer de mama, as mulheres fazem a mamografia anualmente, e o câncer de próstata, o que a gente quer é justamente fazer o diagnóstico precoce. Hoje em dia a gente tem alguns aliados, como a cirurgia robótica para um câncer de próstata, tá? Tudo evoluiu muito, então os homens que tinham aquele tabu, mudou muito a medicina, principalmente nos últimos 5 a 10 anos, teve tanta descoberta dentro da parte do câncer de próstata que mudaram muita fase do tratamento. Antes o homem falava, prefiro morrer do câncer de próstata do que fazer um tratamento que poderia deixar o homem impotente, né, não ter mais potência sexual, perder também o controle da urina. Então era justamente isso que levava ao tabu. Hoje em dia a gente tem muito artifício para combater isso, então esse é um apelo que a gente faz aos homens. Dê uma chance ao seu urologista. O urologista hoje eu trato como se fosse o clínico geral dos homens. Então a gente vai ter ali, a gente vai fazer desde a parte de colesterol, a parte cardíaca, tireoide, hormônios, tudo isso envolve uma consulta urológica, né? Um bate-papo, a saúde mental, que hoje é muito importante, Super importante. né? Parte psicológica do homem que sofre sozinho. Então o que eu prescrevo de ansiolítico no meu consultório não é brincadeira. Então tudo isso daí é saúde do homem, não é só o câncer de próstata. E claro, o câncer de próstata a gente vai nessa campanha. Com certeza. Doutor, quero te agradecer pela tua presença aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço Já pelo te convite. convidar a voltar mais vezes, quantas vezes o senhor quiser e forem necessárias. E já vou te dar um parabéns antecipado pelo nascimento do seu filho que está Obrigado. chegando, é Obrigado. isso? No máximo em uma semana o Júlio está por aí. Maravilha. Então, parabéns. Que Deus abençoe muito a chegada desse bebê na família. Obrigado. E que Deus cuide de vocês com muito amor e muito carinho. Muito obrigada. Amém. Muito viu? obrigado, agradeço pelo convite. Muito bom. Você de casa que está me assistindo, agora nós vamos para o nosso Minuto Itaipu de hoje com Odilon Araújo. Segue lá. Olá você, eu sou o Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional repassou mais de 69 milhões de reais para a conclusão da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, obras fundamentais para o desenvolvimento logístico do oeste do Paraná. O valor é mais que o dobro do montante aportado em 2019
e reforça o compromisso da empresa com a continuidade de investimentos. A Perimetral Leste, que dá acesso direto à Ponte da Integração, já alcançou 85% de execução e está na fase final da conclusão. A obra cria um corredor exclusivo para o transporte de cargas pesadas e prevê redução do tráfego urbano em Foz do Iguaçu. A previsão é de que ela seja entregue em novembro e que esteja pronta para a operação no mês de dezembro. E a ação do Menino Jesus, ela já começou e a gente conta com você. Vamos falar de fé, de solidariedade, porque o clima de Natal já está chegando. Eu imagino que você na sua casa, com a sua família, com seus filhos, deve estar esperando por esse momento, não é verdade? Já estão falando aí no que vocês vão fazer aí no dia do Natal, presentes, né? As missas pelas quais vocês vão participar. Então deixa eu te convidar para que você também possa ajudar as crianças. Nós temos uma parceria com a Pastoral da Criança no projeto Abracei já há algum tempo. E nós ajudamos cerca de 10 mil crianças todos os meses. E esse mês de dezembro é um mês muitíssimo importante. Então a gente está preparando esse momento especial para essas crianças. E a gente precisa manter o projeto, a gente precisa manter esse atendimento a pelo menos 10 mil crianças, né? E todos os anos aumentam, né, os números de crianças sendo atendidas sempre. E a gente tem essas despesas e a gente conta com a sua ajuda. Para você fazer a sua doação existem duas maneiras. Por esse QR Code que está aqui do ladinho e por esse e-mail que está aqui embaixo. Tá? tv@evangelizariapreciso.com.br ou então pelo QR Code. E a gente conta com você, contamos com a sua ajuda, então abrace essa causa de fé e de esperança, porque a gente sempre conta com vocês para ajudarem a gente em todos os momentos. Muitíssimo obrigada desde já. Intervalo é super rápido, a gente volta já com muito mais para você e eu já quero que você me conte, hein? Presta atenção. Vamos dar um passeio hoje, a gente vai lá no Rio de Janeiro, mas eu quero saber de você, você aí do Rio de Janeiro que está me assistindo, você conhece um projeto que transforma plástico reciclado em armação de óculos para as crianças das comunidades? Não? Então eu volto já para te contar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora! Agora a gente vai passear lá no Rio de Janeiro e a gente vai conhecer um projeto muito legal que transforma plástico reciclado em armação de óculos de grau para as crianças das comunidades aí do Rio. E eu quero aproveitar esse momento, claro, para mandar um beijo gigante para todo mundo no Rio de Janeiro que assiste a TV Evangelizar pelo nosso canal 16.1, agradecendo desde já a audiência. E agora eu vou apresentar para vocês, gente, a Mariana Salles. A Mariana, que está conversando comigo lá do Rio de Janeiro, ela é uma das idealizadoras desse projeto super legal, responsável pelo Recicla Visão, que vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Mariana, bem-vinda aqui ao nosso programa, portas abertas para você e toda a sua equipe que trabalha incansavelmente para realizar o sonho e realizar muitas vezes a saúde dessas crianças, porque ter uma boa visão não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde em primeiro lugar, né? Boa tarde, Carla, obrigada pelo convite, boa tarde a todos que estão assistindo. Pois é, a visão, né, é uma questão de inclusão social, ela vai muito para além da saúde, né, ela é determinante para um ser humano, assim, poder estar incluso socialmente, poder estudar, trabalhar, ter conhecimento. Então, muitas vezes a gente pode achar que a criança está desinteressada na aprendizagem e ela não está enxergando. E os motivos pelo qual ela não está enxergando também, muitas das vezes tem a ver com a alimentação. É uma alimentação precária e a gente vê isso nos atendimentos. Dependendo do território que a gente vai, isso fica muito nítido, assim, a diferença de acesso à alimentação saudável. Certo.
para você que está vivenciando isso todos os dias, você que está nas comunidades, qual que é a maior queixa? Porque a gente tem disparado, mas disparado mesmo, diagnósticos de TDAH. Ah, a criança é muito hiperativa, a criança não tem atenção, mas na verdade muitas dessas prerrogativas de que é uma questão realmente de atenção tá ligada à visão. E a maioria das pessoas não tem noção disso. Porque muitas vezes, eu marquei uma consulta lá pelo SUS, mas vai demorar não sei quanto tempo ainda, tem que esperar. Então, muitas vezes esse atraso, ele vai prejudicando a educação, vai prejudicando tudo, vai prejudicando, né? Esse atraso no diagnóstico do problema de visão diretamente. Como é que é feito isso? Eu sei, a gente está vendo umas imagens aqui, eu queria que você me contasse um pouquinho dessas imagens. Bom, como é que a gente faz, né? A gente tem um cadastro, a gente prioriza as ONGs, porque ONGs têm menos acesso ainda do que as escolas, né? Que teoricamente a escola tem o apoio do município, então a gente acaba priorizando ONGs, e principalmente ONGs em lugares mais vulneráveis. É claro que a gente precisa ter um quórum nessa ONG, né? Então não adianta a gente chegar lá e ter poucas crianças, a gente tem que atender ali pelo menos 30, 50 crianças para pagar esse custo, né, de levar os equipamentos e médicos e tudo. Bom, mas aí uma vez que a gente seleciona a ONG, ou a escola, ou o instituto, também pode ser, a gente vai com a nossa van, que é um consultório móvel, a gente leva o médico, muitas vezes é difícil falar essa palavra. Ai, eu não consigo falar Optometrista, é isso? Isso, obrigada. E trava a língua, né? Bom, e aí a gente faz os exames médicos, né? A gente gera o exame, com esse exame a criança vai ganhar o nosso óculos, a criança também escolhe, a gente vê ali o tamanho do óculos, a gente normalmente atende de 8 a 14 anos, mas às vezes um pouquinho mais. O nosso óculos não cabe em crianças menores de 8 anos, então a gente não consegue atender por esse motivo. E aí a gente tem 3 tamanhos, a gente vê qual é o tamanho, a criança escolhe a cor que ela quer, a gente, por fazer de plástico reciclado, a gente consegue fazer de diversas cores, combinações de cores, essa parte é muito divertida para a criança, né? E aí a gente manda fazer a lente. A nossa lente é da Essilor, que é uma marca francesa, que eles têm um projeto social também, então a gente consegue ter acesso a um valor mais acessível mesmo. Então a lente é de alta qualidade. E aí a gente faz os óculos e retorna para entregar os óculos. No que a gente retorna para entregar os óculos, a gente não só entrega os óculos, mas a gente também ensina para as crianças como as armações são feitas. E essas armações são de plástico reciclado. Então a gente mostra qual é o equipamento que a gente usa. A gente tem uma micro recicladora, que a gente chama. A gente usa máquinas de pequeno porte. A gente transporta a máquina numa mala, para você ter uma ideia. Então a gente leva a mala lá, a gente tira, monta a máquina lá, a gente mostra todo o processo, desde da identificação do resíduo que a gente está usando. Então é um resíduo do dia a dia dessas crianças, né? Pote de sorvete, tampa de requeijão, copo de guaravita. Então tá ali, né, no dia a dia das crianças, e eles também ganham uma camisa do projeto. A camisa é de PET reciclado. O óculos é de polipropileno, que é PP, então a gente fala sobre os tipos de plástico e o tipo de plástico que a gente pode usar em diversas ocasiões. E então isso dá uma expandida na cabeça das crianças. Para mim, assim, um dos objetivos principais desse projeto, para além, obviamente, da inclusão social através da saúde ocular e também da conscientização ambiental, é trazer uma ludicidade, trazer uma diversão para as crianças. Assim. Quando a gente fala muito sobre essa questão de sustentabilidade, nós adultos temos a tendência de pesar o clima para as crianças, né? Como se o planeta está acabando e tal. E o projeto, a minha ideia aqui com o projeto é que a gente expanda a cabeça das crianças para eles verem que o plástico é um material muito divertido, que a gente pode transformar ele em inúmeras coisas. Então, por isso que ele também não deveria ir para o chão, para o lixo.
consequentemente, também causar os danos que ele causa, quando não é descartado Sim. apropriadamente. Isso é muito Então, assim, legal. Trazer essa diversão, né? Trazer essa... eu esqueci a palavra agora, mas... Conhecimento, né? Eu acho que é encantamento pra ele. conhecimento, né? Encantamento. Maravilha, é exatamente sobre isso, porque você está falando tudo isso e eu tô imaginando como é aí, porque aqui em Curitiba a gente tem a questão do processo da reciclagem, existe há mais de 40 anos. Então a gente cresceu com essa ideia do precisamos reciclar, precisamos separar o nosso lixo. Então enquanto você está falando, pra gente esse assunto é muito comum aqui, a gente leva isso para nossa vida, para o nosso dia a dia, os nossos filhos crescem e aprendem a fazer isso todos os dias. Trabalhar com a reciclagem, né? E que bom que você trouxe isso à tona e que bom que você está mostrando para o mundo esse projeto, porque com certeza isso vai melhorar a vida dessas crianças e o entendimento delas do daqui para frente. Afinal de contas, o mundo é nosso, a gente precisa cuidar dele. Eu quero te agradecer, viu, Mari? Muito obrigada por estar dividindo essas informações com a gente, viu? Foi um prazer te receber. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Valeu, querida. Quando você descer o mapa, dá um pulinho aqui em Curitiba pra gente se conhecer, tá bom? Sim, com certeza. Prazer. Muito legal, né? Muito legal. Beijo, Mari. Bom demais. E a gente vai andando pelo Brasil e vamos encontrando pessoas com ideias incríveis como a Mari teve para criar realmente esse momento em que as crianças, além de aprenderem sobre reciclagem, também têm a parte muito, muito boa de terem óculos, de poderem enxergar a vida com olhos saudáveis, que é a parte mais importante. A gente vai para um recadinho agora com a Olga Bongiovanni para a gente continuar por aqui, que tem muito mais ainda para você. Não sai daí. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. E essa é uma informação importante para você que vive aqui no estado do Paraná. Presta atenção, gente. Por meio da Assembleia Legislativa, ontem foi aprovado e sancionado o programa CNH Social. Essa iniciativa permite que pessoas em situação de vulnerabilidade social obtenham a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. Coordenado pelo Detran Paraná, o programa prevê beneficiar até 5.000 pessoas ainda esse ano, em 2025, com a isenção total dos custos para essa primeira habilitação.
tá? Inclusive para mudança de categoria. Muitas vezes a pessoa já tem a carteira, mas não consegue fazer mudança de categoria por conta dos custos. Fica a dica. Para participar, os candidatos devem, preste atenção, tem que ter residência no Paraná, residência fixa aqui no Paraná, comprovar renda familiar mensal de até 3 salários mínimos no máximo e estar inscritos no CAD Único, que é o Cadastro Único. Além disso, o programa reserva vagas especiais para mulheres, pessoas com deficiência e jovens egressos da rede pública estadual, tá? Então, o pessoal que está aí já fez 18 anos, quer fazer carteira, tem dificuldade realmente de arcar com os custos, fica a dica para vocês, tá? É bem legal, uma iniciativa que abre portas aí para que muitas pessoas possam ter a sua liberdade, né, provida de uma maneira muito legal. Porque o aprender a dirigir e ter uma carteira de habilitação não é uma questão de... Antigamente, há 10 anos, isso era luxo. Hoje não é mais. Hoje é necessidade. Você precisa. Nem que seja para um momento de emergência, né? Alguém, de repente, sofreu um acidente, você tem que levar essa pessoa para o hospital, você tem que saber dirigir. E não só isso. É profissão. Motoristas hoje que vivem do dirigir é uma profissão. Então, uma notícia muito boa que a gente traz para vocês. Agora a gente vai falar do poder da mulher e da atuação dessa mulher, sabe onde? Na política. Esse é um tema super relevante na nossa sociedade, que inspirou inclusive um livro, Mulheres Públicas, a missão da mulher na esfera pública. A nossa equipe preparou uma matéria super especial, presta atenção. Foi lançado ontem o livro Mulheres Públicas, a missão da mulher na esfera pública, que destaca o papel feminino na política e na gestão pública com base na fé e no compromisso social. O evento, realizado no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, reuniu lideranças e autoridades que representam a força da mulher e o protagonismo no cenário político do Paraná. Hoje a gente tem uma liberdade que às vezes a gente não percebe. Então eu acho que um livro como este ele vem para romper essas barreiras e para dizer que sim, toda mulher tem direito conquistado e consagrado de ser o que ela quiser. A superintendente da obra Evangelizar, Giane Ribas, destacou que o livro reforça os valores de empatia e governança pública. Para cada mulher deste livro, ela passou por um processo de dor, às vezes de sofrimento, de machismo, mas ela também teve um processo de vitória, de conquista, de sucesso. Então é importante esse papel da mulher. As personalidades presentes destacaram a importância da mulher na vida política. Participar desse livro com a Lúcia é uma inspiração para mim. Assim como eu estou inspirada por muitas outras mulheres que me antecederam, acredito que nós vamos inspirar outras que vêm depois de nós, para mostrar que mulher é capaz de fazer tudo o que ela quiser. A gente vê ainda como ainda é desafiador a gente ocupar espaço, a gente ser eleito e participar. A política ainda é um mundo muito masculino. A mulher é muito resiliente, mas hoje nós estamos ocupando mais espaço. Mas não precisamos competir com ninguém, não precisamos brigar. É a persistência que faz a diferença e a fé. É isso aí, a união faz com certeza a mulher muito mais forte. Recadinho agora rápido para a tua saúde, para a gente continuar por aqui. Recado importante para a sua saúde, você que está sofrendo diariamente com dores crônicas, sofre com aquela dor gerada pela artrite, pela artrose, você que sofre com gota, tem problemas no ciático, inflama, aí você fica com aquela mobilidade limitada. Eu quero te ajudar com o nosso magnésio quelato da Joy, um aliado poderoso que vai agir na causa do problema. Eu sei que você que passa por essa situação aí já tentou de tudo, já usou medicação, já usa aquela medicação, faz uso diário dela, mas é só um paliativo, não é? Ela dura 2, 3 horas, às vezes dura ali metade do dia, mas quando volta, a dor volta pior do que estava antes de você tomar. O grande diferencial do magnésio é que ele ajuda a tratar a causa do problema, vai devolver para você o seu bem-estar. Você pode ligar agora, 0800 591 8773 e pedir o seu magnésio já para você começar a fazer uso o quanto antes para aliviar essas dores aí. Porque conviver com dor ninguém merece, não é verdade? Ninguém merece e nem precisa conviver com as dores. É por isso que você precisa ligar no 0800 591 8773,
pedir hoje o magnésio quelato da Joy. Lembrando que além de ajudar você a combater as dores, ele também age contra o cansaço excessivo, diminui o estresse, agindo como neurotransmissor. Ele age na nutrição cerebral, potencializa a sua saúde mental e ajuda você a cuidar do seu bem-estar, estimulando a liberação de um aminoácido chamado triptofano, que traz para você aquela sensação de completo bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Você vai ligar no 0800 591 8773, vai pedir agora o magnésio quelato, vou te mandar nenhum nem dois, eu vou te mandar 4 meses do cálcio da Joy, 4 meses do nosso cártamo, que é o nosso seca-barriga, e você aproveita um tratamento completo para a sua saúde. E o pagamento para daqui 1 mês e meio. Liga 0800 591 8773. Já mandou mensagem pra gente sobre a sua dúvida aí quanto às cáries. O que acontece? Será que tem alguém que tem mais propensão de ter cárie do que outra pessoa, por exemplo? Você quer tirar suas dúvidas? Manda elas aqui pra gente. 419-8793-6281 é um número pra gente bater esse papo. Eu volto já. Vamos falar deles, dos nossos dentes e os cuidados que a gente deve ter com eles, né? Me diz aí, na hora da escovação, você cobre cada cantinho da boca com a escova, com as certas, vai fazendo os movimentos certinho, tudo bonitinho, e mesmo assim as cáries estão aparecendo? E aí, a minha pergunta é a seguinte: será que a cárie, ela realmente depende 100% da escovação ou trata-se também de outras condições? A gente vai falar desses nossos hábitos alimentares, da genética, da saúde. Afinal de contas, será que uma pessoa ela pode ter mais cárie do que a outra apenas pelo fato de ser propensa a isso? Será que existe isso de verdade? Eu vou conversar aqui com a doutora Ana Paula de Andrade, que é dentista, vai tirar algumas dúvidas aqui da gente. E ela, como uma boa dentista, experiente, atende muita criança também. Então, se vocês têm criança em casa, querem tirar dúvidas, podem mandar pra gente, tá bom? O telefone tá aberto aqui. Só mandar mensagem que a gente vai estar colocando pra vocês aqui no telão. Bem, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Pra gente Carla. começar essa conversa, eu acho que a gente precisa explanar um assunto importante, né? Quando a gente fala de cárie, existe realmente essa questão de que isso aí surge na internet com os grandes especialistas de internet que tem por aí, né? Que não são especialistas em coisíssima nenhuma, falando, não, eu acho que deve ter propensão, alguém deve ter mais cáries, porque é uma questão genética. Existe isso, doutor, ou não? Na verdade, a gente sabe que hoje em dia a cárie relacionada à genética é uma baixa porcentagem, né? A cárie, ela para se desenvolver, a gente sabe que tem que ter o biofilme, que é um resultado, às vezes, do acúmulo de resíduos que ficam grudados nos dentes, né? E principalmente o consumo de açúcar. A cárie é uma bactéria que todo mundo tem na boca, né? Mas para desenvolver a doença cárie, a gente tem que ter esses outros fatores envolvidos. O biofilme e a presença de açúcar. Certo, então se você é uma formiga já consagrada aí, você curte um açúcar e escova ou mal escova os dentes, você está propenso a isso então. Exatamente, a gente sabe que o principal fator que a gente tem de ajuda, de auxílio para prevenir a cárie é a higienização, né? A escovação, fio dental, e às vezes a gente pensa, mas eu escovo 3 vezes ao dia e mesmo assim eu tenho cáries. Mas aí a gente tem que se perguntar, mas a escovação está sendo feita da maneira correta? A gente está alcançando todos os nossos dentes da melhor forma, né? Ou às vezes o tempo também está sendo o correto ali para essa escovação. A gente sabe que uma escovação, para ser boa e eficiente, tem que durar em torno ali de 2 minutos. Então, às vezes não adianta você escovar 3 vezes ao dia, mas escovar super rápido, 30 segundos, não alcançar todos os dentes e acabar parando esses resíduos ali, que vai ter a formação de cárie. Certo, tem participação chegando por aqui. João, de Curitiba, tudo bem, João? O uso excessivo de antibióticos faz com que tenhamos mais chances de ter cáries? Boa Essa pergunta, é uma pergunta hein? muito boa mesmo, principalmente relacionada às crianças, né? Muitos pais, às vezes, chegam no consultório falando, meu filho toma muito antibiótico por problemas gerais de saúde, né? E eu acho que é isso que causou a cárie. Então, na verdade, não é só o antibiótico em si, né?
A gente sabe que os antibióticos para as crianças, eles têm que ter um pouquinho de açúcar na composição para ficar agradável para a criança poder tomar. E isso acaba sendo, às vezes, 3 vezes ao dia, que normalmente são as doses recomendadas. E normalmente a criança também já está lá mais à modinha, já não quer comer tanta coisa. Então a gente acaba cedendo ali, às vezes, mais docinhos, mais bolachinhas e não faz a escovação da maneira correta. Então tudo isso aliado faz com que a gente tenha uma maior chance de desenvolver cárie. Mas não, digamos assim, vamos culpar somente o antibiótico por essa questão. Certo. E dar remédio para a criança, quando a criança está quase pegando no sono, é uma saída, é uma técnica dos pais que têm dificuldade de colocar a goela abaixo ali aquele antibiótico e acaba emendando com o sono sem escovar os dentes. Aí prejudica também, né? Com certeza, porque daí a criança passa a noite inteira ali com aquele açúcar grudado no dente, literalmente, né? Por causa que tomou antibiótico, não fez a escovação, então é o momento que a cárie vai conseguir se desenvolver melhor ali, digamos assim, né? Tem mais uma participação, vamos colocar aqui no nosso telão para o pessoal de casa. Ângela, de Curitiba, bem-vinda. Olá, faço a higienização dos meus dentes, passo fio e mesmo assim sempre aparecem cáries e meus dentes quebram facilmente. O que posso fazer para melhorar essa situação? Dá uma luz aqui para Ângela. Então aí, a gente tem que avaliar outros fatores, né? A gente sabe que a cárie, como eu falei, é muito propensa devido ao consumo de açúcar e à má higienização, mas a gente às vezes tem fraturas relacionadas devido à má oclusão. Às vezes a gente morde, acaba forçando mais um dente do que outro, e isso vai fazendo com que quebre mais fácil, ou problemas às vezes, né? Então, quer dizer, desculpe, doutora, te cortar, só pra gente pegar esse pensamento da má oclusão. Quando você fala em má oclusão, é quando os dentes eles não estão na posição correta da boca. Exatamente. E aí a gente vai morder alguma coisa e acaba quebrando porque eles não estão alinhados, Exatamente. É isso? Às vezes, por eles não estarem corretamente alinhados, a gente força às vezes mais um lado do que o outro, mais um dente do que o outro, e acaba sendo mais fácil de gerar as fraturas, né? Ou às vezes adultos têm a falta de um dente, então os do lado ficam sobrecarregados, digamos assim, na hora da mastigação, né? E acaba ficando mais fácil de ter essas fraturas. Então o ideal é sempre procurar um profissional, né? Para fazer essa avaliação, para ver se é necessário esse alinhamento, ou às vezes repor algum dente que está faltando, para a gente conseguir melhorar essa questão. A falta de um dente é como se a gente tivesse sem um membro? Vamos colocar assim, a gente acaba pendendo, digamos, se você não tem uma perna ou se a sua perna está machucada, você não está usando, você não está apoiando essa perna, você vai sobrecarregar a outra. Era exatamente Nos dentes, é isso mesmo? Isso mesmo, era exatamente esse exemplo que eu ia dar até, né? Se a gente não tem um dente, é como você falou, se a gente não tem uma perna, a gente acaba sobrecarregando a outra perna. E às vezes acaba desenvolvendo problemas no joelho, no quadril. Então, com o nosso dente é a mesma coisa, né? Se a gente falta um dente, por exemplo, aqui embaixo, nessa região, os dentes de cima, às vezes, acabam descendo para tentar fechar o espaço, os do lado começam a inclinar, porque a gente tem que ter o equilíbrio na hora da mastigação. Então, um ajuda o outro. Então, faltando um dente, às vezes acaba desregulando a boca inteira. Nossa, que interessante saber disso. Tem mais participação chegando por aqui, vamos lá. Regina, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tudo bem, querida? Bem-vinda! Oi, Carla, queria saber por que mesmo a gente escovando os dentes 3 vezes ao dia, às vezes aparecem as cáries. Obrigada, Regina, pela mensagem, a doutora já respondeu, mas a gente vai fazer aí um reforço nessa informação. As cáries amam açúcar. Sim. Quando a gente não consome açúcar de jeito nenhum, vai aparecer cárie, doutora? Aí a gente tem que investigar outros fatores, né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas passam por problemas de saúde ou tomam medicamentos. Então, alguns problemas de saúde podem também afetar a nossa saliva. A saliva, ela tem um papel muito importante na proteção dos nossos dentes, até para prevenir as cáries. Então, alguns problemas de saúde diminuem o fluxo salivar. Pacientes, às vezes, que estão em tratamentos oncológicos ou até que fizeram cirurgias bariátricas, ou até mesmo alguns medicamentos, né? A gente sabe que problemas de depressão, ansiedade, esses medicamentos, quando a pessoa usa de rotina, acaba mudando, digamos assim, a nossa saliva. E ela não consegue acabar protegendo da melhor forma os dentes. Além do que, como a gente falou também do açúcar, né? Se a gente tem uma pessoa que escova 3 vezes ao dia os dentes, mas durante o dia está toda hora ali beliscando uma balinha, uma bolachinha, alguma coisa assim, não dá tempo, né, da nossa boca regular o pH
para proteger os dentes com a saliva. Muitos sucos, refrigerantes, a gente pensa às vezes no açúcar só mesmo na bala, no chocolate, mas vários outros alimentos que a gente consome durante o dia têm açúcar. E às vezes a gente não se apega a esses fatores, né, para tentar descobrir o que está causando esses problemas. Nossa, muito importante. Você vai ter que voltar mais vezes, né, para essa entrevista, porque a gente podia ficar aqui até às 7 da noite conversando sobre esse assunto, porque tem muita coisa pra gente discutir e para trazer à luz para quem está nos assistindo, e com certeza. Muito obrigada, doutora, pela tua presença. Obrigada, aqui, eu que agradeço o convite. Muito bom. Você de casa, recado rápido e sucinto para sua saúde, pra gente continuar por aqui. Vamos lá. Você sabia que o tártaro pode ser sinal de inflamação no corpo e está ligado a doenças como diabetes e problemas cardiovasculares? Presta atenção, hein, gente? Muita gente vai escovar os dentes, usa aquele enxaguante comum, mas o tártaro continua aparecendo. Será que você está tratando o que realmente precisa? Quando o tártaro se forma, vem junto bafo, mau hálito, aquele amarelado nos dentes e até insegurança para você sorrir. Por isso, para tudo, porque eu quero te apresentar a linha Tridal. Foi desenvolvida para combater o tártaro, deixar os seus dentes limpos de verdade. Ela vai eliminar o que já está nos dentes e impede que o tártaro volte. Cuida da sua gengiva, da boca e, claro, devolve a sua autoestima. E a linha é completa. Pasta, enxaguante e a espuma. Essa espuma é o grande segredo. Ela vai substituir a escovação na correria do dia a dia, combate placa bacteriana e te deixa preparado com hálito fresco a qualquer momento. Muita gente, inclusive quem faz tratamento oncológico, confia na Tridal, porque ela vai ajudar você a regenerar tecidos, tratar feridas e devolver a sua autonomia para você falar e se alimentar. Promoção imperdível para você que ligar agora. Adquira já o kit saúde bucal da Tridal pela metade do preço. Vai completo, pasta, enxaguante, espuma. Você ainda pode escolher qualquer produto da bancada por apenas mais R$1. Conheça agora a linha da Tridal, a mais completa para cuidar da sua saúde bucal. E a natureza não para de surpreender a gente nunca. Deixa eu te contar uma coisa muito legal. No final de outubro, marcou o início já de uma nova migração. E uma migração que é espetacular. Dessas criaturinhas que a gente vai ver agora. Vamos colocar aqui no telão para o pessoal ver de casa? Olha só. Presta atenção nessa estrada australiana aqui, lotada de caranguejos. São milhões de caranguejos vermelhos que anualmente fazem essa impressionante jornada lá na ilha de Christmas. É um território australiano no Oceano Índico. Eles saem da floresta e vão direto para o mar para se reproduzir. A população desses caranguejos, ela pode ultrapassar 100 milhões desses aí que vocês estão vendo. Isso durante o período de migração. E todo quanto é canto tem caranguejo, tá? As autoridades locais têm até que interditar as estradas, instalar algumas barreiras temporárias para proteger esses bichinhos aí durante a travessia. Então, não passa carro, tem que esperar eles fazerem a travessia para começar a ter um movimento normal ali da população. A movimentação dos caranguejos não só impressiona, mas também tem um papel ecológico muito importante nessa região do mundo. Eles arejam o solo. Eles reciclam nutrientes, né? Influenciam diretamente no ciclo da floresta costeira nessa região. É impressionante. Uma verdadeira demonstração de que a natureza decide o seu próprio caminho a hora que tem que ser, né? Com ou sem trânsito. Então, independente disso, a natureza precisa seguir. Isso aqui é demais, gente. É impressionante. Lindo, né? Muito bem, agora é o seguinte, vamos falar de saúde, a gente vai continuar no tema saúde. Só que agora a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Endometriose. Você, mulher, já deve ter ouvido falar e deve estar pensando, peraí, mas eu não tenho problema com isso, né? Os meus exames estão em dia. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tem muita cólica na época aí da tua TPM, da tensão pré-menstrual, tem muita dor, e isso é constante. Muitas vezes não aparece nem em exames. Mas a gente preparou uma reportagem muito legal com a Larissa Barcelos, que ela vai explicar tete a tete para vocês o que acontece com a endometriose no corpo feminino. Olha só.
A Aline descobriu há 2 anos que convive com a endometriose, mas os sintomas começaram bem antes, com dores intensas e incômodos que afetavam a rotina diária sem que ela soubesse a causa. Eu sempre tive um fluxo menstrual muito intenso, né? Eu sentia muita cólica abdominal mesmo, né? Muito mais severa do que uma cólica menstrual normal. Muitas dores nas pernas também, às vezes dava um pouco de dificuldade de andar e dor de cabeça. A doença mudou a vida da servidora pública. Ela precisou adaptar o trabalho, a alimentação, atividades físicas e reorganizar a rotina pessoal. Como são dores muito fortes, são dores que deixam a gente incapacitada mesmo de ir para o trabalho, de seguir com a nossa rotina. A gente posição de repouso deitado, então impacta muito na nossa vida mesmo. Apesar de ainda não ter passado por cirurgia, a Aline já realiza exames, toma medicação, acompanha de perto o tratamento, buscando controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Hoje eu tomo remédios para poder controlar um pouco a questão do fluxo intestinal, menstrual. Os remédios de dores também são outros tipos de remédio, não são mais aqueles remédios que a gente tomava comumente, né, com fluxo menstrual. Então a gente mudou a medicação e agora a gente está com indicativo de cirurgia, né? Porque a endometriose também ela espalhou para outros órgãos. Então eu estou com endometriose no intestino. Então a gente está avaliando essa questão da cirurgia, que em breve eu devo passar por ela, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a endometriose atinge cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo. Isso equivale 1 em cada 10 em idade reprodutiva. De acordo com especialistas, a endometriose é uma doença caracterizada pela presença do tecido fora do útero. E é esse tecido que causa uma inflamação crônica. A endometriose ela é uma doença benigna, inflamatória e crônica. Atualmente, a gente não tem assim uma causa bem definida para que a gente possa evitar o aparecimento da endometriose. Segundo a médica, entre os sinais mais comuns estão dores pélvicas, cólicas menstruais intensas, além de cansaço e alterações emocionais. Assim que as nossas meninas menstruam, não é normal sentir cólica. Não é normal ter um fluxo menstrual aumentado, com coágulos. Isso são fatores de risco para o desenvolvimento. Não é normal você ter muita dor relacionada ao ciclo. Já o diagnóstico pode envolver exames clínicos e de imagem, e o tratamento varia entre medicação e cirurgia, dependendo da gravidade da doença. O diagnóstico ele é tardio, demorando até 6 a 8 anos, mesmo em grandes centros. E ele acontece porque ninguém escuta. As pessoas minimizam o que as outras sentem. No trabalho, quando as pessoas sentem dor, são motivos de não querer fazer a atividade que tem que ser feita. Então, assim que nós começarmos a respeitar como profissionais, né, e o próprio médico, não falar coisas como, quando casar, sara, vai melhorar a dor quando engravidar, e respeitar essa dor, aí o diagnóstico vai ser feito mais cedo. É isso aí. E é sempre interessante, a gente sempre recebe médicos aqui, mas você, mulher, quando você faz uma consulta com uma médica mulher, ela sabe exatamente o que você está sentindo. Então é interessante a gente pensar nisso também, porque é só quem vive, quem convive com a dor, que sabe dizer exatamente o que você pode estar passando. Combinado? Gente, Obra Evangelizar, em um gesto de fé, de amor, vai fazer um convite muito especial para você, para os seus jovens, para os seus estudantes. Presta atenção nesse convite, é um convite muito especial. É uma celebração que será amanhã, dia 8 de novembro, às 6 horas da tarde, e acontece no Santuário São Francisco de Assis, aqui em Curitiba. A missa será presidida pelo querido Padre Luiz Alberto Kleina, e o melhor, você que está em qualquer lugar do Brasil vai poder participar desse momento também. Tá? Então, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. E não esqueça de um detalhe muito importante. Traga a sua caneta. Isso mesmo, a caneta que você vai fazer a prova, que é bem importante que você traga para ser abençoada durante a missa. Essa é uma missa toda voltada, é uma celebração voltada aos estudantes que vão prestar provas, ou de vestibular, ou do Enem, por exemplo, que vai ocorrer nesse final de semana. E ainda falando em Enem, presta atenção, viu? Você que tem filhos que vão fazer a prova, estudantes, tá chegando a hora.
nesse momento especial, que é domingo. Mas já viu, né? É importante, ó, ficar esperto com os horários para não fazer que nem esse pessoal que chega sempre atrasado. A gente tem umas imagens aí dos anos passados. Olha o desespero do pessoal, a porta baixando e eles lá, correndo para dar conta de entrar no colégio. Alguns não conseguem. Eita, nós! Os portões do Enem, gente, abrem ao meio-dia e fecham pontualmente à 13h, pelo horário de Brasília, tá? Ajusta teu relógio aí. Então, nos 2 dias, 9 e 16 de novembro, são dias que a gente vai estar pontuando aí as provas do Enem. Então, recapitulando, as provas vão começar, então, 1h30 e terminam às 19h, mas os portões abrem do meio-dia a 1h, tá? No primeiro dia, às 18h30, já no segundo também, próximo desse horário. Gente, a gente está mostrando essas imagens porque, vamos combinar uma coisa? É impressionante um jovem, um adolescente que vai fazer o Enem chegar atrasado. Não entra na minha cabeça isso, sabe por quê? Porque na hora de ir para um show, você dorme lá uma semana antes do show, na porta do show. É ou não é? Por favor, né? Por favor, estamos falando do futuro de vocês. A gente não está aqui brincando de informação, não. E tem mais uma informação importante. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas acontecem em 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da COP30. Fica o alerta para vocês aí. Vale lembrar que é preciso levar um documento com foto, documento impresso, tá? Caneta preta, transparente e chegar com antecedência para evitar essas cenas lamentáveis que eu acabei de mostrar para vocês. Porque é lamentável. E se você tiver dúvida, faz o seguinte, consulta o local de prova e todas as informações pelo site do INEP, www.gov.br/INEP, I-N-E-P. Combinado? Muito bem, é isso, Brasil. É o seguinte, um beijo no coração de vocês. Já estão me despedindo, né? Pessoal, ó, já deu horário, tem que mandar embora. Tchau. Gente, um beijo gigante no coração de vocês. Amanhã cedo eu tô aqui de volta, a gente se vê. E boa prova do Enem, hein? Se precisar, dorme na porta, mas não chega atrasado. Tchau, Brasil.